Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. O título da nossa mensagem de hoje é Conhecer-nos-emos no céu. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Em contato com nossos irmãos, e mesmo neste programa, frequentemente temos sido indagados por parte daqueles que têm dúvidas a respeito da possibilidade, sim ou não, de nos conhecermos nos céus. Isso se acentua mais com relação aos familiares. E meu esposo, e minha esposa, e meu filho, e minha filha, e minha mãe, e meu pai. Se todos são cristãos, obviamente todas essas pessoas serão vistas no céu. E por que nós afirmamos isso? Porque há apoio bíblico para tal afirmação. Então, vivemos aqui na terra em amizade com pessoas, gostamos muito do convívio dos nossos irmãos, quando estamos na casa de Deus, depois da saída, sempre nos cumprimentamos, sempre estamos juntos, e é muito boa essa comunhão, essa fraternidade que desfrutamos. Estar num país desconhecido, sem conhecer a linguagem do povo, é ver uma multidão, mas sentir-se como no deserto. Eu tive essa experiência amarga quando fui para os Estados Unidos, passar lá 1 mês, 2 meses, fazendo um curso bíblico, mas não aguentei, não suportei 1 semana. Me sentia sozinho, porque não sabia conversar em inglês, e aquelas pessoas da intimidade, nossos irmãos que durante a semana inteira estamos sempre juntos, aquilo faltava, e vim depressa, porque não me sentia bem. Então, deixo aqui para os nossos irmãos que nos ouvem, que você não vai se sentir isolado, desconhecido, por parte daqueles que estarão no céu. Mas nós temos, como dissemos, o apoio bíblico para afirmar que sim, nós nos veremos no céu. E agora vamos dar os exemplos bíblicos que podemos anotar como prova de que a nossa esperança não é vã. E o primeiro exemplo de que nos lembramos é a história do homem rico e Lázaro, que se encontram no capítulo 16 de Lucas, versículos 19 a 31. Quem não conhece essa passagem bíblica a respeito de Lázaro, que era um homem pobre, que estava coberto de chagas, que jazia à porta do homem rico, e esse homem se vestia com as melhores roupas disponíveis. E Lázaro morreu e foi parar no seio de Abraão, que é um símbolo do céu antes da ressurreição de Cristo. Enquanto o homem rico
morreu mais tarde, foi para o Hades. Hades é uma palavra grega que significa, ou traduzida para português, por inferno. É o período chamado período intermediário entre a morte e a ressurreição. Os santos do Antigo Testamento ou iam para o seio de Abraão, e outros que não eram iam para o Hades, como este do ensino de Jesus Cristo. E sem entrar em detalhes sobre o significado desta passagem, nós simplesmente observamos que o homem rico olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão, com Lázaro e Abraão. Então, alguns têm questionado que o texto de Lucas 16, 19 e 31 é uma das cerca de 40 parábolas, mais ou menos, que Jesus contou. Então, uma coisa a notar diferente nesse registro de Lucas 16, 19 a 31, que eu considero uma narrativa, um acontecimento real. E por quê? Porque nas parábolas de Jesus não existem indicações de nomes próprios, e aqui está havendo a indicação de um homem chamado Lázaro. Então, essa parte do ensino de Jesus revela que o rico reconheceu a Abraão, como também a Lázaro, suplicando até que ele viesse pôr-lhe água nos seus lábios, porque estava numa intensa sede. Outras passagens da Bíblia Sagrada que podemos anotar, episódios, registros, é que está em Mateus 17, versículos 1 a 5. Às vezes lemos a passagem e nem temos noção do que estamos lendo, da aplicabilidade do ensino para apoio daquilo no que nós cremos. Vou ler então o que diz o texto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E se você me perguntar o que é que tiramos daí que pode servir de base para a afirmação de que nós nos reconheceremos no céu, nós podemos dizer que Jesus se apresentou transfigurado, e os 3 discípulos viram Moisés e Elias. E não é só, há um paralelo interessante aqui com a palavra transformados aplicada a Jesus, que os discípulos viram Jesus transfigurado, seu vestido brilhante mais do que o sol. Eles ficaram estupefatos, quase caíram desacordados, mas tiveram consciência de ver Jesus glorificado. Então, essa palavra que nós lemos em Mateus a respeito desse evento ocorrido no ministério de Jesus, Mateus 17, 1 e 5, mostra que Jesus apareceu e foi reconhecido pelos apóstolos, embora estivesse num corpo glorificado. E a propósito, então, dizemos que encontramos essa mesma palavra
transfigurado ou transformado em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Quando o apóstolo Paulo relata a respeito da mudança que vai se dar em nosso corpo por ocasião do arrebatamento da igreja, diz ele: eis aqui vos digo um mistério. Esse mistério estava sendo revelado pelo apóstolo. E ele dizia então: na verdade, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos também serão transformados para o encontro com Cristo no céu. E assim, essa colocação nos dá margem a entender que, como Jesus foi ressuscitado dos mortos, e a Bíblia registra que por várias vezes ele se apresentou aos seus discípulos e foi reconhecido por eles. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado em corpo glorificado foi Maria Madalena. E o registro da ocorrência está em Marcos 16, versículos 9 e 10. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Então, quando Maria trouxe a notícia que havia visto Jesus, que o havia reconhecido, eles ficaram admirados e começaram a já se movimentar para ter o mesmo privilégio. Mais tarde, dentre outras aparições, que a princípio às vezes parecia que eles não o reconheciam, mas Jesus, certa ocasião, em Lucas 24, dos versículos 36 a 43, quando Jesus apareceu, eles pensaram: é um espírito, ficaram com medo. Depois Jesus se aproximou e disse-lhes: vede as minhas mãos, vede os meus pés, apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Aí diz o texto que eles se alegraram vendo o Senhor. E mais ainda, alguns estavam tão admirados que não podiam aceitar aquilo que estavam vendo. E Jesus, para tranquilizá-los quanto ao seu corpo glorificado, que tinha carne e ossos, que podia comer, ele perguntou: tendes alguma coisa que comer? E eles apresentaram um peixe assado e um favo de mel que Jesus tomou e comeu na frente deles. Aí está mais um fato registrado na Bíblia de que pessoas transformadas, ressuscitadas em corpos glorificados serão reconhecidos por aqueles que com eles conviveram aqui na terra. Isso não resta a menor dúvida. E eu não sei por que os crentes vivem perguntando frequentemente: será que nós nos reconheceremos no céu? Ora, se não nos reconhecêssemos, a casa do Pai não adiantaria nada. Casa do Pai implica em pessoas familiares que estão juntas. E ainda nós podemos apresentar mais um caso com relação à aparição de Jesus.
vista pelos discípulos, é que quando Tomé foi informado no capítulo 20 de João, versículos 24 a 29, que Tomé estava ausente na aparição de Jesus, eles tinham visto o Senhor. Tomé se mostrou incrédulo. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois estavam todos reunidos. Chegou Jesus, saudou-os, Pai seja convosco. Dirigiu-se especificamente a Tomé. Tomé, chega aqui, põe o teu dedo nas minhas mãos. Põe a tua mão no lugar da lança. Diante daquela evidência inegável, Tomé se pronunciou: Senhor meu, Deus meu. Jesus disse: mas tu creste porque viste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então aí está, provas bíblicas sobejas para você tirar toda a sua dúvida no que concerne a esta particularidade da ressurreição corporal daqueles que estiverem vivos e, se estiverem mortos fisicamente, Cristo trará com ele esses espíritos que estão com ele no céu para propiciar a ressurreição do corpo. Então, ressurreição difere de recriação. Nós não pregamos recriação, pregamos ressurreição, significando que o espírito retorna ao próprio corpo para que a pessoa tenha a mesma identidade que tinha quando vivia aqui na terra. Não seja apenas uma pessoa parecida, clonada. Não pregamos clonagem, pregamos ressurreição. E aqueles que negam a sobrevivência da alma ou do espírito, o que muito eles podem crer é apenas na recriação, porque o elemento que constitui o elo entre nossa vida presente e a futura com Cristo está na sobrevivência da nossa alma, que nos dá personalidade. Nosso espírito, como diz 1 Coríntios 2:11, ninguém sabe o que está no homem, senão o espírito do homem que nele está, que lhe dá consciência do ser que ele é. E este ser, então, que embora o corpo faleça, vá para a sepultura, ainda ele sobrevive, ou pode estar no céu de felicidade, ou pode estar no outro lado de tormento, como se deu com o rico do ensino de Jesus em Lucas 16 e 19. Concluímos repetindo o texto que já citamos a princípio. Porque agora nos vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Não há dúvida, e pode estar tranquilo, e leve sua família a aceitar a Cristo como Salvador. É bom entrar no céu, mas não entrar sozinho.
Jesus te adorar. Renega os prazeres da vida daqui, pois gozo perfeito querer só em ti. Se mais o pudesse em Jesus confiar, se mais o pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. Oh, quanto desejo melhor te louvar, com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Oh, toma, te peço, meu vil coração, que humilde te entrega na minha adoração. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus. Pela internet, com data de 7 de agosto de 2012, recebemos um e-mail com a notícia alarmante sobre um novo dilúvio, igual ao mencionado no livro Gênesis, nos seguintes termos: brincadeiras sobre o fim do mundo e discussões sobre o clima está em alta. E tem um holandês que já se preparou para o pior. Johan Rubers construiu uma réplica da Arca de Noé, seguindo as medidas bíblicas. A barca tem cerca de 40 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. A ideia de construir a embarcação surgiu há 20 anos, quando Johan sonhou que a Holanda estava submersa. A obra demorou 4 anos para ser concluída. Para comemorar o feito, o holandês pretendia colocar 3.000 pessoas a bordo e navegar até Londres para a abertura dos Jogos Olímpicos. Mas foi impedido pelos bombeiros por medidas de segurança. Agora o milionário pretende montar um zoológico dentro da arca e abrir para visitação. Será que ele vai conseguir um casal de cada animal? Pastor Natanael, não parece absurdo que uma pessoa que nos parece tão inteligente a ponto de propor e realmente repetir um protótipo da Arca de Noé com as mesmas medidas e compartimentos para guardar um novo dilúvio para os nossos dias? Ora, eu só posso definir o que estou ouvindo e o que li também como inacreditável que um cidadão ilustre, milionário, gaste seu dinheiro em fabricar uma arca na semelhança da Arca de Noé, aguardando um dilúvio em decorrência de que a Holanda é um país abaixo do nível do mar e numa iminência de um novo dilúvio, ele procuraria fugir com umas 3.000 pessoas, pelo menos, para Londres. Então aí está uma aberração, mormente por se tratar de pessoa ligada à Bíblia Sagrada e que manifesta a crença na Bíblia, tanto é que repetiu o evento de Noé, como está no livro de Gênesis. Tal façanha desse milionário holandês aguardar o fim do mundo com um dilúvio. Já não se deu uma vez essa catástrofe quando se salvaram 8 pessoas? Quero dizer que se ele fosse uma pessoa estudiosa da Bíblia Sagrada, ele iria encontrar um pacto que Deus fez com Noé de não mais destruir a terra com água.
Está no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículos 11 a 17. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Então a arca construída por esse milionário não terá nenhuma serventia para escape de uma só pessoa, porque não haverá dilúvio. A propósito, se o mundo não será destruído por um novo dilúvio, de que modo então será o mundo destruído, pastor? A Bíblia informa como o mundo será destruído. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Diz o texto bíblico: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se guardam como um tesouro para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aí está bem claro o que a Bíblia declara sobre o futuro nosso. 2 Pedro 3, no versículo 9 em diante. De modo que este cidadão holandês, ele errou na sua perspectiva, no seu sonho que tinha havido um novo dilúvio, e construiu a arca inutilmente. Pastor, Jesus endossou que o irmão acabou de ler sobre os últimos dias nos quais haveria de ocorrer essas catástrofes mencionadas pelo apóstolo Pedro? Exatamente, dizemos nós. Jesus falou da sua vinda e das ocorrências que iriam se dar, apontando como sinal evidente a devassidão do ser humano, da mesma forma de viver dos antediluvianos.
E o que Jesus disse está em Mateus, capítulo 24, 37 a 42. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui está um aviso solene do Senhor Jesus Cristo. E ele, concluindo seu sermão, conhecido como sermão profético, ele fez uma declaração em Mateus 24, 35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E aí fica então o nosso esclarecimento aos nossos ouvintes sobre essa notícia que está correndo na internet e certamente tem preocupado pessoas que estão tomando. A nossa primeira pergunta é da Miss Laine, daqui de Santos. Deus te abençoe, Miss Laine. É pecado usar batom, brinco e calça comprida? Eu quero dizer que a Bíblia não entra nesses pormenores que estamos acabando de ouvir na pergunta. O que nós lemos na Bíblia Sagrada e que transmitimos então, é o que está no capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então o que o texto está aqui dizendo, que a mulher não deve ser notada apenas pela sua beleza e pela sua forma excêntrica de se vestir, chamando a atenção de todos que passam ao seu redor, mas ela deve ter essa modéstia que recomenda se ataviem com traje honesto. Ataviar-se significa enfeitar-se, embonecar-se, mas sem exagero, que a pessoa não chama atenção pelo exagero, pelo que foi além do que seria normal. Então, pronunciar-se sobre proibições como as que são mencionadas, é preciso ter presente esse texto de 1 Timóteo 2, 9 e 10, que não é correto fixar essas proibições, mas que a pessoa possa ter noção do que seria normal, correto e não chamativo. Paulo de Cubatão. Em Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20, fala dos sinais que seguiram os que creem, e no verso 20, Marcos falou que o Senhor cooperou com eles. Pastor Natanael, esses sinais foram apenas para o tempo dos apóstolos? Não vejo isto acontecer com frequência em nossos dias, apenas esporadicamente. Nós queremos dizer que o texto de Marcos 16, 15 e 16 em diante, integra a obrigação que está
ainda presente com todos os cristãos, que é a chamada Grande Comissão. É verdade que o texto aplicativo para a expressão a Grande Comissão é Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o texto de Marcos também integra não apenas essa obrigação, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Tem a seguir, a partir do versículo 17, essas recomendações e estes sinais que deveriam acompanhar a pregação do Evangelho. De modo que nós cremos que isso deve acompanhar. Se não estão ocorrendo na profusão do que aconteceu nos dias de Jesus e dos apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, alguns anos depois da morte de Jesus, da sua ascensão, ele estava num barco indo para Roma como prisioneiro. E o barco só sobrou, os tripulantes e prisioneiros que acompanhavam Paulo se salvaram. Quando chega à ilha de Malta, ali vão fazer uma fogueira para se aquecer. De repente, Paulo levanta o braço, depois de pegar os gravetos, lá uma cobra venenosa estava grudada nas suas mãos. Os presentes admiraram-se de que ele escapasse de um naufrágio da morte e agora fosse atacado por uma cobra venenosa. Esperavam que ele inchasse até morrer e viram que nada aconteceu. Então o que disse Jesus? Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Não vamos provocar exibições como acontece nos Estados Unidos. Isso não é bíblico. Porém, admitimos e cremos que Deus pode atuar hoje e esta é a palavra de Deus e aguardamos que Deus possa fazer o que Ele fez no passado, se assim nós cremos. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Aleluia. Quem são eles? Cães e porcos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Uma pergunta que surge em decorrência desse texto bíblico é a identificação desses animais conforme a palavra de Jesus neste texto que acabamos de ler. Quem são os cães e os porcos? As interpretações desse versículo variam e algumas vezes são completamente estranhas ao seu contexto. Alguns até o aplicam literalmente, dizendo que é pecado dar as sobras do alimento da nossa mesa, que já foram abençoados através da oração, ao nosso cãozinho doméstico. Mas mesmo uma leitura superficial do contexto, a qual é a mensagem mais espiritual, já transmitida ao homem, mostra que Jesus não se refere a cães de estimação ou porcos literais. Sua mensagem é claramente espiritual. É o que nós chamamos na Bíblia linguagem simbólica, não literal. E Jesus usa animais aqui, como em outros lugares da Bíblia, para representar as características espirituais de certas pessoas. Do mesmo modo, ele chamou, por exemplo, Herodes de raposa. Está em Lucas 13, versículo 32. Ele chamou os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, versículo 33, serpentes, raça de víboras. Parecem até palavras muito ofensivas dizer-se para um grupo de pessoas presentes. Vocês são serpentes, são cobras venenosas. Seus seguidores frequentemente foram chamados por Jesus de ovelhas, em João 10, 27. Então esta prática é comum em outros livros da Bíblia. Também temos pessoas teimosas e sem entendimento comparadas a cavalos e mulas. Salmo 32, versículo 9 declara: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem sobre ti. Líderes que abusam das suas posições são chamados de lobos, como lemos em Atos 20 e 29, o apóstolo Paulo dizendo, prevenindo a igreja de Éfeso, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Até no Antigo Testamento nós vamos encontrar no livro de Ezequiel 22, 27, o seguinte: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas
para seguirem a avareza. No livro de Sofonias 3:3, diz o seguinte: os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. E o diabo é descrito como leão em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Quem não conhece esse texto da Bíblia, quando Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora, o ponto central. O que Jesus queria dizer quando falou para não dar aos cães o que é sangue? No Antigo Testamento, aos sacerdotes era permitido comer certos sacrifícios oferecidos a Deus. Em Êxodo 29, versículo 33, declara: e comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerá, porque são santas. No capítulo 23, capítulo 2, versículo 3 do Levítico, nós lemos: e o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Então, dessa leitura, seria impensável para aqueles homens santos que trabalhavam no templo jogarem essa comida sagrada para algum cão, e o cão não seria capaz de apreciar o valor disso. Semelhantemente, um porco jamais pode apreciar a beleza e o valor de uma pérola. E é baseado nestes fatos óbvios que Jesus adverte sobre o erro de jogar o que é sagrado aos cachorros ou aos porcos. Seu comentário: não se trata da alimentação dos animais de estimação. Há cães espirituais neste mundo, ou seja, pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais. Jesus disse que não se deve forçar o evangelho sobre tais pessoas, por mais que queiramos guiar uma pessoa ao Senhor. Não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. Jesus usou uma linguagem mais clara para falar do mesmo assunto quando enviou os apóstolos a pregar. Em Mateus capítulo 10, versículo 14, ele disse: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E hoje em dia precisamos fazer a mesma coisa. Quando ensinamos o Evangelho para aqueles que estão famintos e sedentos de justiça, devemos dar todas as oportunidades para aprenderem a vontade de Deus. Mas aqueles que já mostraram sua falta de interesse nas coisas espirituais não devem e não podem ser forçados a obedecer. Há demonstrações constantes, mesmo sem bem-intencionadas, não transformarão um cão em um cordeiro. Precisamos ser cuidadosos. Podemos discernir a atitude de uma pessoa somente depois de tentar lhe ensinar.
Não devemos desistir de alguém antes de lhe dar oportunidade para ouvir o Evangelho. Somente Deus sabe o que realmente está no coração. Nós podemos avaliar somente pelos frutos produzidos. Mateus capítulo 7, versículos 17 e 20, disse Jesus: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, esse princípio, mencionado por Jesus, nos ajuda a saber como lidar com familiares e amigos que simplesmente não têm interesse na palavra de Deus. E é normal o cristão desejar a salvação das pessoas mais queridas na sua vida, mas nem todas estas aceitarão a palavra. Quando percebemos a futilidade dos nossos esforços, deixemos a porta aberta para a pessoa nos procurar, mas vamos obedecer a mesma oportunidade para outras pessoas. E Paulo desejava a salvação dos judeus, que eles diziam seus parentes na carne. Romanos capítulo 9, versículo 1 a 4, ele declara: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo. Sabe o que significa isso? Anátema de Cristo? Ele queria dizer, poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Mas diante de tanto esforço, ele viu a rejeição por muitos deles e levou a mensagem do Evangelho às pessoas de outras nações. É o que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Um exemplo que citamos é o que está em Atos 13, versículos 44 e 49. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Meu prezado ouvinte, qual a sua condição? De ovelha? Quando Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e lhes dou a vida eterna, e ninguém as tirará das minhas mãos. Repito, você é uma ovelha que está seguindo ao Senhor Jesus Cristo? Se é, continue. E se você, meu prezado ouvinte, está agindo contrário, repelindo a palavra de Deus,
blasfemando da palavra de Deus quando a ouve. Cuidado para não ser vomitado fora. Haja como uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezados telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e queremos aproveitar o ensejo para convidá-lo e a sua excelentíssima família a visitar nossas igrejas nos endereços indicados em nosso programa. Lembrando agora ao prezado ouvinte que está escrito na Bíblia que muito pode a oração feita por um justo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 6, e então vamos orar em seu favor nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos a Ti para abençoares todos que estiveram participando do nosso programa, abençoando seus familiares, que o Teu favor se estenda sobre nós a cada momento da nossa vida. Dependemos de Ti e declaramos essa nossa dependência. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.